Os fantasmas do tsunami no Japão. Boa noite. O canal Lendas e Mistérios hoje vai falar um pouco sobre os inúmeros relatos de fantasmas que surgiram meses após o tsunami que atingiu o Japão. Logo após o tsunami que devastou o Japão e, infelizmente, fez inúmeras vítimas, moradores do local passaram a relatar fenômenos sobrenaturais. Sabemos que cada povo tem sua cultura, e na cultura do Japão, eles reverenciam seus ancestrais, ao ponto de terem até uma espécie de altar com o nome dos seus ancestrais. Colocam velas, copo de água, arroz e várias coisas que eles acreditam neste local, que para eles é como que sagrado. Em certas ocasiões, por exemplo, na festa dos mortos, eles têm costume de acender lanternas para dar as boas-vindas aos seus ancestrais. Faz parte da cultura deles. Para eles, é como se o mundo dos mortos e dos vivos estivessem entrelaçados. A vida deles é compartilhada com seus ancestrais, como por exemplo, se fizerem uma boa prova, se passarem em um concurso, se ganharem alguma causa na justiça, várias coisas que no decorrer da vida eles sempre se dirigem a esse local sagrado que eles têm em casa para relatar tudo ao seu parente desencarnado. Para os japoneses, também é necessário fazer todo um ritual quando uma pessoa morre, para encaminhar o espírito, pois dizem que um espírito que não é encaminhado se torna um espírito faminto, que seria um espírito, em nosso linguajar, atormentado. E como no tsunami ocorreu muitas mortes, ficou inviável fazer todo o ritual de costumes. E talvez com isso alguns desses espíritos ficaram vagando sem entender se estavam vivos ou mortos. A partir de então, começaram os inúmeros relatos de aparição de fantasmas. O tsunami veio de repente e levou tudo, inclusive seus altares com o nome de seus ancestrais, que para os japoneses tem um valor inestimável. Bom, a partir daí começaram os inúmeros relatos de aparição de fantasmas. No meio da rua, no trabalho, nas casas. Teve um homem que dizia que cada vez que saía de casa, via fantasmas olhando para ele em lugares que tivessem água. Os taxistas contaram inúmeros relatos de pessoas que ligavam para o número deles pedindo para levarem em determinados lugares. A pessoa entrava no carro e ao chegar no lugar não tinha nada. Tudo tinha sido levado pelas águas e ao olhar para trás não tinha ninguém. Então eles diziam que faziam uma oração. E isso se repetiu por várias vezes e com muitos taxistas. O corpo de bombeiro também foi chamado. Uma vez recebeu um chamado e ao chegar no lugar não tinha nada, só escombros. Eles entenderam o que estava acontecendo, só fizeram uma oração. Outro relato era que, em certo momento do dia, algumas pessoas se reuniam para tomar um chá. Foi quando uma senhora chegou e pediu uma xícara de chá. Lhe serviram chá e ela sentou-se em um sofá. Em um determinado momento,
Olharam para ela e não tinha ninguém. Só perceberam que o sofá ficou todo molhado. Então entenderam que a senhora não estava no mundo dos vivos. Pessoas batiam nas portas nas madrugadas pedindo ajuda, mas quando o dono da casa abria a porta, não tinha ninguém. Todos já sabiam que se tratava dos fantasmas do tsunami. Teve também caso de pessoas possessas pelos espíritos do tsunami, como um homem que, ao desrespeitar um lugar onde muitas vidas foram perdidas pela forte onda, começou a se comportar de maneira estranha, precisando de uma espécie de exorcismo realizado por um reverendo chamado Caneda. Esse reverendo foi uma pessoa que todos buscavam ajuda, como também uma médium em que, em determinado momento, um grupo de jovens vieram até ela para pedir ajuda. Ela logo percebeu que eles não estavam mais vivos e, a partir daí, também conta ela que ajudou muitos outros espíritos que estavam vagando, perdidos, querendo voltar para casa, mas não tinha mais casa, e esses espíritos estavam totalmente sem rumo. Até que ponto tudo isso é verdade? Não sei. Este é um assunto complexo. Há quem acredite, há quem não acredite. Mas para mim, uma coisa é certa: o mundo espiritual existe. E neste caso, muitas pessoas morreram de forma desastrosas e repentinas, sem chances de se despedirem de seus entes queridos. Isso é muito forte. Ficou um lugar marcado por muito sofrimento e desespero. Mas com o tempo, as coisas foram se acalmando e alguns anos depois, parece que a vida, pelo menos, tenta voltar à normalidade. Claro que será algo inesquecível. Boa noite. Inscrevam-se no canal, deixem um like e compartilhem com seus amigos. Muito obrigada.